Olá pessoal, vamos começar a nossa meditação de hoje e o objetivo não é fazer uma meditação demorada, muito pelo contrário, é uma meditação bem rápida e inclusive essa meditação vocês vão poder fazer ela, vão poder ouvir ela a qualquer dia, a qualquer momento, né? Primeiro eu vou fazer a explicação e depois eu vou soltar a oração para vocês, que é uma oração que deve ser feita dentro da esfera da alma. Então, essa meditação de hoje é para falar sobre a esfera da alma. E a oração que eu mencionei é a oração quântica. É um modelo de oração quântica que deve ser recitado por você, deve ser ouvido por você, quando você estiver dentro da esfera da sua alma. Só que para isso você precisa entender o que é a esfera da alma e como você faz para entrar na sua esfera da alma. Então, eu peço que vocês fiquem de forma confortável, sentados ou deitados, não importa. Se vocês estiverem com fone no ouvido, melhor ainda, mas se não estiverem, não há problema nenhum, ok? Então vamos lá. Olhos abertos ainda, porque é apenas uma explicação. Esfera da alma. A esfera da alma, vocês têm que entender de maneira extremamente simples, é como se fosse uma bolha de sabão. Uma bolha de sabão que fica ao nosso redor. Então, do nosso corpo até a beirada desta bolha de sabão, para qualquer lado, há uma distância de 5 metros. Então vocês veem por aí que essa é uma esfera, ela é grande, né? Ela não é pequena, é uma esfera grande ao nosso redor e a distância do nosso corpo até a beirada dessa esfera é de 5 metros para qualquer lado. Mas como é essa esfera? É uma esfera, uma bolha de sabão? Não. Na realidade, ela é uma esfera energética, né? Se fosse possível para nós visualizarmos essa esfera, a impressão que nós teríamos é que nós estaríamos vendo ao nosso redor uma bolha de sabão, né? Então a melhor maneira que vocês têm para imaginar como é a esfera da alma é imaginar que existe uma bolha de sabão ao redor de vocês, ok? Pois bem, para que serve a esfera da alma? Deus, que é o universo, ele tem uma energia universal. Ele é uma energia universal. A energia que um profissional de Reiki utiliza numa sessão de Reiki é esta energia universal. A energia que uma cromoterapia, uma sessão de cromoterapia vai realizar na pessoa por meio da manifestação das vibrações de cada cor é uma energia, é esta mesma energia universal. Quando você vai e recita alguns códigos sagrados de Agesta, você faz uma comunicação entre o seu ser de luz e um ser de luz que está num determinado local, numa dimensão. E aquele ser de luz, ele emana uma vibração, ele emana uma energia da qual você vai se conectar. Esta energia é a mesma energia universal. Quando você utiliza, por exemplo, uma sequência numérica de Grabovoi, que em suma é um algoritmo, né? É a utilização de um algoritmo para reduzir a uma única numeração, a um único número, uma série de vibrações relacionadas com uma determinada situação. Então você vai, por meio daquela sequência numérica, manifestar uma energia na sua direção. Essa energia é esta mesma energia universal que permeia tudo, que está em todo local, né? Que está em todo lugar. E, pois bem, quando você está na sua esfera da alma, esta energia de Deus, ela passa por dentro da sua esfera da alma. E como é que se faz isso?
Você imagina o seguinte: a esfera da alma, como eu disse, ela é uma espécie de uma bolha que você tem ao seu redor, e na parte de cima desta bolha, pelo lado de dentro, existe um ponto chamado ponto de reconstrução e regeneração. E pelo lado de fora existe o ponto de percepção. Lá embaixo, dentro da esfera, lá embaixo, existe o que nós chamamos de ponto arquivo. Então você imagina o seguinte: imagine que você está de pé em cima de um tapete redondo, medindo 1 metro para cada lado, um tapete redondo medindo 1 metro para cada lado. Esse tapete redondo é o seu ponto arquivo. Ali neste ponto arquivo, você tem a presença holográfica, mais ou menos ali na altura do seu pé, você tem uma presença holográfica que está gravada no seu DNA, uma presença holográfica contendo as 9 primeiras células que foram utilizadas para criar você. E também você tem ali os 8 primeiros monitores. O que significa isso, Léo? Pois bem, as 9 primeiras células são exatamente isso mesmo. As 9 células iniciais que foram utilizadas para construir você da forma como você é. E os monitores, que são 8 monitores, eles são como se fossem receptores que ficam entre cada uma das células. Então você imagina o seguinte: você tem 9 células enfileiradas, uma ao lado da outra, certo? E entre uma célula e outra, você tem um monitor. Esse monitor ele é um ponto de referência que faz a ligação entre uma célula e a outra. E esse monitor, esses 8 monitores, eles são como se fossem pontos de recepção de energia e de transmissão de energia para estas células. É por meio deles que a luz de Deus, né, essa luz divina dourada, bate neles e dá o comando para que cada uma das células vire um órgão no seu corpo, uma determinada parte no seu corpo. Mas você é constituído primordialmente por 9 células. Essa informação ela fica gravada de forma holográfica. Caso vocês já tenham visto aquela série Star Trek, vocês devem ter ouvido falar do holodeck, né? Que é aquela sala computadorizada que você faz uma simulação, você escolhe uma simulação que nada mais é do que um cenário, e quando você entra naquela sala, você tem a impressão de que está em determinado local. Mas de fato ali é apenas imagem, é uma imagem holográfica que transmite para você sinais que você sente. Você sente gosto, você sente o toque, você sente cheiro, você tem percepção sonora, a percepção visual. É uma câmara, né, controlada por computador. É lógico que para nós, na nossa atual tecnologia, aquilo ali é visto apenas como ficção científica, ok? É visto apenas como ficção científica, mas de fato ela é uma tecnologia em outras esferas de dimensão para outros seres, né, de outras dimensões muito mais avançados que nós. Ela é uma realidade, ok? E essa informação, aquela informação que a gente vê lá dentro do holodeck, né, nos filmes de Star Trek, que na realidade é apenas uma imagem em 3D colocada no ar, essa imagem nós temos gravada dentro do nosso DNA. Em cada molécula do nosso DNA tem essa imagem gravada. E o que é essa imagem? Ela é a nossa cópia completa de todas as células, de todos os átomos, de todos os órgãos. A nossa idade média é entre 23 e 28 anos, sendo o ápice 26 anos. Funciona da seguinte maneira: quando você é concebido pelo seu pai, pela sua mãe, é como se você pudesse viajar no futuro para a sua idade de 26 anos e lá fosse feita uma ultrassonografia completa de todo o seu corpo. E essa ultrassonografia ela é transformada numa imagem 3D, como se fosse uma imagem de computador. É uma imagem holográfica.
E aí essa imagem holográfica, ela vira uma informação e ela é gravada nessas 9 primeiras células que vão compor o seu corpo. É por meio destas 9 primeiras células que tem essa informação completa sua e por meio da energia que chega de Deus, entra nos monitores e os monitores passam para essas suas células. É por este processo que há a divisão celular e você começa a nascer de verdade, você começa a existir, né? Então a sua esfera da alma, ela tem abaixo de você, como se fosse um tapete redondo, medindo 1 metro para cada lado, e esse tapete ele recebe o nome de ponto arquivo. Tudo isso é dentro da sua esfera da alma, ok? Então você, de pé, no seu ponto arquivo, você tem uma fileira de células, das suas 9 primeiras células, ocupando mais ou menos a altura dos seus pés. É como se você tivesse ali 9 células espalhadas, né, alinhadas, acima dos seus 2 pés. E entre uma célula e outra, você tem um monitor. Então, como você tem 9 células, entre as suas células você vai ter 8 monitores, ok? É assim que funciona. Na sua cabeça, lá em cima, do mesmo jeito que você tem um ponto arquivo, que fica abaixo de você, lá em cima você tem um ponto de reconstrução e de regeneração, que também é como se fosse um tapete no ar, né? Lá próximo da beirada da esfera, mas ainda por dentro, né? E ali é o ponto de reconstrução e de regeneração. E do lado de fora da esfera, lá em cima, do mesmo tamanho que o ponto de reconstrução, ou seja, uma nova, como se fosse um tapete redondo, né, de 1 metro, você tem um ponto de recepção. Como que acontece a energia de Deus na sua vida? Deus está em constante movimento, enviando uma energia universal infinita, que não tem fim, né? É uma energia que permeia tudo e que serve para tudo. É por meio dela que a cura se faz. Essa energia, quando ela bate lá em cima, no ponto de percepção, né, no ponto de percepção que está por fora da sua esfera da alma, ela se transforma num tubo de luz dourada, que ocupa exatamente esse 1 metro de diâmetro, né, ao seu redor. Então, se você estiver no centro da sua esfera, em pé ou sentado, você vai receber esse fluxo de luz dourada que vem lá em cima do ponto de percepção. É uma energia, né? Enquanto ela não bate nesse ponto de percepção, ela é apenas uma energia, uma onda, uma vibração. Na hora que ela bate no ponto de percepção, ela se transforma em fótons, como se fosse uma cachoeira de luz dourada, e ela entra dentro da sua esfera. Então, é como se você estivesse no meio de uma esfera, 5 metros de distância para qualquer lado, e lá em cima, na esfera, você tivesse um chuveiro, né? Uma boca de chuveiro medindo 1 metro, redonda, 1 metro, caindo, ao invés de cair água, caindo aquela energia, certo? Que quando ela bate no ponto de percepção, ela se transforma numa luz dourada. É como se fosse uma cachoeira de luz dourada contínua, passando por dentro da sua esfera. E aí, quando ela chega lá embaixo, no ponto arquivo, ela transforma as informações que estão dentro dos monitores numa informação visível para que o seu corpo consiga trabalhar. E lá em cima, dentro da sua esfera, onde está o ponto de reconstrução e regeneração, é por lá que você pode, estando dentro da sua esfera, mandar um comando para o seu corpo para que ele faça a regeneração de qualquer órgão que você queira. Isso é possível, isso não é ficção científica, isso não é algo de extraterrestre, não. Isso é basicamente o que o nosso corpo tem, um sistema de autocura. Só que esse sistema de autocura, ele tem um nível que funciona no modo automático e ele tem um nível que você pode acessar. Então, uma dor de cabeça, por exemplo. É lógico que existem inúmeras ferramentas que você pode utilizar para alívio na dor de cabeça, né? Os códigos sagrados de Agesta têm alguns códigos,
as sequências numéricas de Grabovoi. Tem uma sequência que é para alívio na dor de cabeça. O reiki, você pode fazer uma sessão de reiki para alívio na dor de cabeça. Você pode usar cristais para aliviar a dor de cabeça. Você pode usar cromoterapia, uma infinidade de ferramentas. Todas elas, à sua maneira, elas vão pegar aquela energia universal. Ela vai ser recebida lá em cima, do lado de fora da sua esfera, pelo ponto de percepção. Quando ela entrar na esfera, ela vai encontrar o ponto de reconstrução e regeneração, e por meio do comando que você der de forma consciente, desde que você esteja dentro da sua esfera, você pode fazer com que aquela dor de cabeça desapareça. Porque você tem em todas as suas células, em todo o seu DNA, uma informação holográfica que diz como é você num estado de saúde tal qual que não existe dor de cabeça, ou seja, um estado de saúde e perfeição, que foi a forma como nós fomos criados. Então, se você tem essa informação, você só precisa comandar para que aquelas células lá embaixo, acompanhada dos 8 monitores, elas entrem na sua corrente sanguínea, venham pela sua coluna, vão até o seu cérebro e sejam ativadas pelo ponto de reconstrução e regeneração. Com isso, aquela dor de cabeça ela automaticamente desaparece. Por quê? Porque a informação que tem gravada dentro de você, no seu DNA, em cada uma das suas células, é uma informação sua, num estado físico, emocional, mental, psicológico, financeiro, saudável. Ou seja, não há dor, não há doença, não há problema, não há dívida. É saudável, perfeito. Imagem e semelhança de Deus. O processo não é um processo muito complicado de se fazer, mas exige, primeiramente, que você esteja dentro da esfera da sua alma. Esse é o ponto principal. E depois exige que você faça exercícios para se colocar dentro da sua esfera e manifestar esse sistema de autocura que você já tem, que todos nós temos, ok? Pois bem, ainda falando sobre a esfera da alma. Quando você está em pé dentro da esfera da alma, do seu lado direito você tem o infinito e do seu lado esquerdo você tem a eternidade. O infinito é uma área na sua esfera que é quente, né? E significa, ela representa o seu passado. E do outro lado, do lado esquerdo, que é a eternidade, você tem uma área na sua esfera que é fria e ela representa o futuro. Aquele meu vídeo que fala sobre a viagem no tempo para a resolução de problemas, ele utiliza essas duas características fundamentais da nossa esfera da alma. Quando a gente está dentro da esfera da alma, você veja que tudo, absolutamente tudo é possível desde que você esteja dentro da esfera da alma. Por isso que é importante a gente aprender a ficar na nossa esfera da alma. E essa meditação de hoje é para isso, eu vou ensinar. Pois bem, quando você está dentro da sua esfera da alma, em cima do seu ponto arquivo, recebendo ali no meio da sua esfera, recebendo aquela cachoeira de luz dourada, que é a energia universal de Deus, que quando bate no ponto de percepção, ela entra na esfera e já se transforma num feixe de luz dourada, né? Numa correnteza de luz dourada, cobre o seu corpo. Quando você está nesse ponto, à sua direita, você tem o infinito, que fala sobre o passado e que é quente. É por meio desta lateral direita sua que você consegue acessar qualquer parte da sua vida que já tenha passado. E do seu lado esquerdo tem o futuro, que é uma área fria da sua esfera. É por ali que você manifesta aquele futuro que você considera ideal para a sua vida, né? Tem uma outra informação que é muito importante você entender. Abaixo do ponto de reconstrução, que é ali o ponto de regeneração, você tem as células plasmoidais. São as células, o nome você não precisa, esses nomes, tá, gente? Vocês não precisam decorar. Por quê? Porque são apenas
terminologias. O que você precisa é entender o que é a sua esfera da alma e como você pode utilizar ela ao seu benefício. Então, ali abaixo do ponto de reconstrução, você tem as células plasmoidais. É por meio dela que você vai plasmar qualquer coisa que você queira. Vocês já devem ter ouvido falar em cocriação. O que significa cocriação? Cocriação é um estado que todos nós temos de criar a nossa realidade juntamente com Deus. Por isso somos co-criadores. Não somos criadores, somos co-criadores. Porque só conseguimos criar com a ajuda de Deus. E a ajuda de Deus, ela se manifesta na nossa vida por meio da energia universal, que eu já falei, que quando chega lá em cima, do lado de fora da esfera, no ponto de percepção, ela entra na esfera e quando ela chega ali no ponto de reconstrução, ela vira aquela coluna de luz dourada, né? Aquela cachoeira de luz dourada, onde dentro dessa cachoeira existem as células plasmoidais. E é ali o fluxo de luz do espaço plasmático do próprio Criador. Essa área, né? Essa coluna de luz dourada é a presença de Deus na sua vida. Por meio dela você consegue plasmar, ou seja, você consegue trazer de outras dimensões, porque tudo é criado em outras dimensões, não aqui na nossa terceira dimensão. Então é por meio deste fluxo, é dentro deste fluxo que você consegue plasmar, que você consegue criar qualquer coisa para a sua vida, ok? Pois bem, são conceitos, né? São nomes, são terminologias. Eu me proponho a colocar no grupo depois uma imagem que representa isso. Eu apenas gostaria de fazer uma correção aqui para vocês. Quando você está em pé, dentro da sua esfera da alma, não é do lado direito, como eu falei, perdão, é do lado esquerdo da esfera, ou seja, do seu lado esquerdo fica o infinito, que representa o passado e é uma área quente dentro da esfera. E do lado direito fica a eternidade, que representa o futuro e é uma área fria dentro da sua esfera da alma. Vocês já ouviram em outros momentos alguns áudios que eu falo sobre a esfera da alma. Vocês já ouviram também aquele áudio que eu falo, extremamente polêmico, sobre pensamento mágico e oba-oba. Onde eu falo também que, por exemplo, simplesmente falar códigos sagrados não vai resolver sua vida, onde eu falo que simplesmente falar as 4 frases do Ho'oponopono também não vai resolver sua vida e aí por diante. Pois bem, se você não está dentro da esfera da sua alma, você realmente não vai manifestar nada, porque só é possível manifestar dentro da esfera. A energia universal, ela flui na nossa vida dentro da esfera, não é do lado de fora, não é na lateral da esfera, não é na lateral direita, não é na lateral esquerda, é dentro. Ela passa exatamente pelo meio. Você estando dentro da sua esfera ou não, a energia está passando dentro da sua esfera, exatamente no meio, vinda do alto, passando por dentro e saindo por baixo da esfera, bem no meio. E como eu falei, ela entra lá em cima, né? E quando ela encontra o ponto de reconstrução e regeneração, ela se transforma na luz dourada de Deus, né? A luz dourada divina, que é como se fosse um chuveiro de luz de 1 metro de largura, ou seja, cobre você completamente. E é somente ali, neste local, que você consegue manifestar, por exemplo, a cura, que você consegue manifestar uma intenção. Na maioria das vezes, a gente não se dá conta, mas nós estamos sempre sendo jogados para fora da nossa esfera. Às vezes a gente pode estar não fora da esfera, mas a gente não está no centro dela, a gente não está no presente. Por isso que eu sempre digo, se você vive pensando no futuro, você não está no centro da esfera, você está mais para o lado direito da esfera. E se você vive relembrando o passado, você não está no centro da sua esfera, você está mais para o lado esquerdo da esfera, que tem a ver com o passado. E há casos em que você não está nem dentro da esfera. Veja bem,
A nossa esfera, a de todo mundo, ela tem 5 metros para qualquer lado, para cima, para baixo, para frente, para trás, para qualquer lado ela tem 5 metros. É uma esfera grande. Quando você não está dentro da esfera, não está nem encostando na esfera, é quando você está doente. Que tipo de doença? Doença mental, doença física, doença emocional, doença financeira, doença de relacionamentos. Então, o que é um problema em última análise? Um problema, seja ele qual for, é a presença da própria pessoa fora da sua esfera da alma. Então, o que efetivamente faz com que a pessoa esteja num estado de doença, né, que é a ausência de saúde, e aqui, quando eu falo em doença, eu não estou falando apenas doença física. Qualquer tipo de doença é a falta de saúde. Então, uma doença financeira é a falta de saúde financeira. Uma doença física é a falta de saúde física, ok? Uma doença mental é a falta de saúde mental. Então, qual é o estado normal do ser humano? O estado normal é estar em saúde, saudável. O estado anormal é o estado doente. Então, doença é um estado anormal. Mas isso só acontece quando a pessoa está fora da esfera da alma. E quando a pessoa se dá conta da facilidade que é voltar para a esfera da alma, a pessoa começa a perceber a quantidade de coisas que ela poderia ter evitado na própria vida. Essa meditação é para ensinar vocês a entrar na esfera da alma, ok? Como eu disse antes, os termos técnicos, os nomes relacionados com a esfera da alma são apenas denominações. O importante não é isso. O importante é você entender que existe uma esfera da alma que foi criada para você, que é como se fosse um campo de energia vibratório ao seu redor. Tem 5 metros para qualquer lado. E é lógico, quando o seu campo de energia encosta no campo de energia de outra pessoa, é evidente que a sua energia e da outra pessoa, elas são entrelaçadas. A sua energia vai passar para aquela pessoa e a energia daquela pessoa vai passar para você. Como é que se dá? O que vai acontecer quando a gente encontra a energia de outra pessoa? Se você tem uma vibração alta, mais alta do que as outras pessoas, aquela energia das outras pessoas não vai afetar você desde que você esteja dentro da sua esfera da alma. Mas ela vai afetar em um grau ou outro, maior ou menor, se você estiver com uma vibração mais baixa. Geralmente, a vibração mais baixa ela tem a ver com 2 fatores cruciais e importantes. O primeiro, as nossas crenças. As nossas crenças, elas tiram a gente de dentro da nossa esfera da alma. Por isso elas são crenças limitantes. E o outro fator é quando a gente está com uma vibração baixa, ou seja, a gente já está fora da nossa esfera. Então, qualquer energia vibratória vai afetar a gente. Se for uma energia boa, tudo bem. Se for uma energia ruim, vai afetar de forma ruim. O que nós vamos aprender agora é entrar na esfera da alma. Então agora, eu peço que todos vocês fiquem de forma relaxada, preferencialmente sentados ou deitados. Fechem os olhos. Eu vou ensinar vocês agora a entrar na esfera da alma. Vocês já entenderam que a esfera da alma é como se fosse uma bolha de sabão que cobre a gente. Ela tem 5 metros para qualquer lado. Ela parece uma bolha de sabão. A feição dela é como uma bolha de sabão. Ela é transparente, mas você consegue ver que está dentro de uma bolha. Lógico, nem todos nós, temos olhos para conseguir enxergar de fato esta bolha, esta esfera de energia que é a nossa esfera da alma. Mas vocês precisam entender que ela existe. Assim como vocês não conseguem ver um sinal de Wi-Fi que chega no aparelho de celular de vocês,
Assim como vocês também não conseguem ver um sinal que é transmitido de uma estação de rádio até o carro de vocês, e assim também, como vocês não conseguem ver um sinal que é transmitido de uma operadora de televisão e chega no seu aparelho de TV, nós também não conseguimos ver a nossa esfera da alma. Mas isso não significa que ela não exista. Ela existe e você precisa sempre se colocar dentro da sua esfera da alma. De olhos fechados, eu quero que você apenas imagine que agora, ao seu lado ou na sua frente, como você quiser, existe uma esfera grande, como se você conseguisse ver uma esfera. Da maneira como eu expliquei, uma esfera grande, no formato de bolha de sabão. Mas é possível entrar nesta bolha de sabão. Quando você encosta nela, ela não estoura, ela não quebra. Ela permite que você passe. E você não sente absolutamente nada. Você mesmo encostando nela, na borda dela, você não sente nada. Ela é uma esfera de energia. Muito pelo contrário, quando você entra dentro da sua esfera, você deixa de sentir as energias negativas que estão afetando você. A sua esfera da alma é o seu campo de energia, é o seu escudo de proteção. E lá dentro, no meio, tem uma coluna de luz dourada, que é a presença de Deus ali, a energia de Deus passando dentro dessa esfera, do alto para baixo. Então, se você consegue imaginar que tem uma esfera à sua frente ou do seu lado, simplesmente entre dentro desta esfera. Caminhe para dentro da esfera. Coloque-se dentro da esfera. E agora, nesse momento, imagine que você está no meio da esfera, que você está centrado na esfera. Você pode estar sentado, você pode estar deitado, você pode estar em pé, mas você está no meio da esfera. E se você está no meio da esfera, nesse momento você sabe que você está no meio dessa cachoeira infinita de luz dourada, que é a energia universal, que quando entra na sua esfera, se transforma nessa cachoeira de luz dourada, cobrindo todo o seu corpo. Basta isso. Se você se concentra desta forma, automaticamente você passa, de fato, a estar dentro da esfera da sua alma. Então vocês vejam que a meditação ela é extremamente simples, o processo é extremamente simples. É lógico que algumas pessoas têm mais dificuldade de imaginar, mas com o exercício você vai conseguir fazer isso tranquilamente em qualquer lugar que você esteja. E eu convido vocês a fazer uma experiência, cada um de vocês na sua vida, nessa próxima semana. Assim que você estiver se sentindo angustiado, angustiada, nervoso ou nervosa, com qualquer problema ou qualquer sentimento ou qualquer emoção negativo, eu quero que vocês parem e se concentrem e lembrem desta meditação e lembrem da sua esfera da alma. E lembrem que basta entrar na esfera da alma para que a solução dos problemas apareça de forma imediata. A solução dos problemas, ela aparece para você quando você está dentro da sua esfera, concentrado em cima do seu ponto arquivo. Basta que você se concentre, feche os olhos, imagine a esfera e depois imagine você entrando na esfera. E lá dentro, no centro da esfera, você imagina a luz dourada de Deus descendo da esfera, cobrindo você por completo, lavando você, removendo de você as energias negativas e colocando em você energias renovadas, a própria presença de Deus. Pessoal, esta então é a nossa meditação de hoje. Eu convido vocês podem abrir os olhos se quiserem, eu convido vocês a realizarem essa experiência na vida de vocês,
Muitos de vocês talvez não consigam entrar de fato na esfera da alma, não consigam nem imaginar a presença dela, mas com o tempo, de tanto vocês fazerem exercícios, vocês vão sim conseguir. E sempre que vocês tiverem problema, lembrem, o problema só acontece quando você está fora da esfera da alma. Quando você está dentro da esfera, a própria energia de Deus cobre você e afasta qualquer problema. Agora eu convido vocês a ficarem tranquilos e ouvirem a oração quântica que nós fizemos para cada um de vocês. Namastê. Oração quântica. Gratidão pela minha vida, pois ela me inspira, me renova e me dá as chances de evoluir diariamente. Gratidão ao lugar onde estou, aqui e agora, pois esse lugar precisa de mim, e eu dele. Gratidão por todos os órgãos do meu corpo, que funcionam em plena harmonia e em perfeição divina. Gratidão pela casa onde eu moro, que me serve de refúgio e descanso. Gratidão às oportunidades de trabalho, conquistas, sucesso e evolução que se abrem diante de mim diariamente. Gratidão a cada dívida paga, porque dessa forma eu faço honras ao meu nome, porque dessa forma eu também honro todos os meus compromissos e porque dessa forma o meu dinheiro se multiplica. Gratidão a tudo aquilo que eu compro e adquiro, pois eu sei que é fruto do meu trabalho. Gratidão aos locais por onde eu passo, visto que deles eu extraio o que há de melhor em mim e deixo toda a minha luz irradiando a paz e o amor do meu Deus interior. Gratidão a todas as pessoas que cruzam ou passam pelo meu caminho, pois cada uma delas tem a sua energia somada com a minha. Gratidão pelas pessoas que me fizeram mal, ainda que não tenham percebido, porque assim desenvolvi força e coragem para seguir sempre adiante. Gratidão às pessoas que me fizeram bem, ainda que não tenham percebido, porque assim me senti muito amada e abençoada. Gratidão a todas as oportunidades de sucesso financeiro e pessoal que recebo a todo instante, pois com elas eu me identifico, recebo, aceito e agradeço. Gratidão a mim mesma,
que encontro a gratidão em todas as pessoas, coisas, fatos, locais, objetos e emoções, pensamentos e sentimentos. Gratidão ao universo inteiro, que sempre conspira a favor de cada pensamento meu. E por isso espalho luz, amor e paz onde quer que eu esteja. Gratidão pelo ser de luz que me entendo a cada dia, nessa minha jornada de peregrino da luz, sempre em crescimento, e com vibrações cada vez mais altas e velozes. Gratidão pelo conhecimento que recebo e transmito, pois quantifico em mim novas experiências e espalho resultados positivos no universo, contribuindo para a lei da ação e reação. Gratidão por ter a consciência de ser grata por tudo aquilo que mereço, recebo e aceito, pois é apenas a certeza da minha vida em abundância. Gratidão, gratidão, gratidão.